Olá, voltamos agora com a aula 2. Nós vamos falar sobre os princípios que estão previstos no Código de Ética. E diferente do que havia sido me pedido, ao invés de colocar todo o conteúdo em slides, eu preferi trazer aqui para vocês o acesso direto ao Código de Ética, é a melhor maneira de fazê-lo. Na verdade, você encontra esse documento em diversos formatos na internet, mas olha o caminho que eu busquei fazer. Eu acessei o site do Conselho Federal de Medicina e então, eu busquei pela ética médica, que está logo aqui na página inicial, e fui aos códigos de ética. E aí você vê que você tem todos eles aqui, ó, né, para poder acessar e conhecer o que anteriormente era tratado, caso você tenha esse interesse. Então, você clica no Código de Ética Médica, e aí eu vou acessar o documento original, tá? Para que a gente torne essa consulta o mais real e fácil possível para você. Se você quiser, pode ir acompanhando aí com o seu código de ética no seu computador também. Então, hoje, o Código de Ética, ele está estabelecido pela Resolução 2217 de 2018, né? Esse código ele passou 3 anos de revisão, nós tínhamos antes um de 2009, que entrou em vigência em 2010, e esse, então, novo código entrou em vigência em 30 de abril de 2019, certo? Então, vamos ver aqui, acesse o texto na íntegra. Então, essa ferramenta aqui, ela nos possibilita hoje ver, então, um índice, né, que vai nos facilitar esse acesso. Nós vamos acessar o primeiro tópico da aula, princípios fundamentais. A estrutura desse novo código de ética, ele vai nos trazer, então, um preâmbulo, né, que vai nos dar as primeiras informações, orientações para a leitura desse código, os princípios fundamentais, que são no número de 26 princípios. Depois nós vamos ter 11 direitos apontados pelo Código de Ética e depois, então, 117 artigos que vão tratar dessa deontologia, que são os deveres do médico. Então, é quando você descumpre os deveres do médico que incide a questão da análise e julgamento da ética médica. Então, você vai aqui comigo acompanhar a leitura desses princípios. Nós vamos passar por todos eles, sabe? Mas nós vamos comentar muitas vezes de uma forma mais generalizada, né? Porque nós temos 15 minutos aqui para cada vídeo, nós vamos tentar condensar o assunto dentro desse tempo, né? Sem partir a matéria, né? Então, nós vamos buscar primeiro entender do que se tratam princípios, né? Por que o código ele vai estabelecer 11 direitos, 117 deveres, e ele primeiro tem que te falar dos princípios. Bom, a resolução, como eu já disse na aula anterior, ela é uma norma de natureza administrativa, estabelecida pelo próprio Conselho, não se impõe à lei, mas, ao contrário, se submete às leis, àquelas normas que tenham sido produzidas e publicadas pelo Poder Legislativo. Então, ela está submetida a toda essa legislação a partir da Constituição Federal. E, então, nós vamos ter que os princípios, e vocês talvez já tenham ouvido dizer isso em outros assuntos relacionados a normas, eles são uma espécie de um espírito, uma essência, sabe? Ele não é a norma propriamente dita. Então, você não lê um princípio e analisa diretamente se nós descumprimos aquilo que está escrito no princípio. Não, nós buscamos absorver o sentido que tem naquele princípio, porque a mensagem que o princípio traz para a gente é de uma diretriz, uma orientação. Então, ele vai dizer mais ou menos assim: olha, quando você estiver observando o código de ética e estiver analisando a conduta dos médicos e olhando o código de ética e vendo se encaixa ou não encaixa, para fazer essa interpretação, observe também os princípios, porque ele vai te dizer com que ideia, com que espírito você tem que fazer essa leitura, né? Então, os princípios eles vão trazer essa maneira, essa visão, esse olhar que você lança sobre a leitura dos tópicos posteriores. Eu vou explicando isso, né, à medida que a gente for progredindo aqui. Então, o primeiro desses princípios, né, diz que a medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade, será exercida sem discriminação de nenhuma natureza.
o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor da sua capacidade profissional. Então, ele está, veja, você vai ver que tem várias normas que vão dizer especificamente como é que você faz essa atenção à saúde do ser humano. Então, a norma propriamente dita não é essa, o espírito da norma é que é esse. Então, o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano. Se você tem isso como princípio, quando você estiver diante de situações, né, que te tragam dúvidas na hora de decidir, e você lembrar desse princípio, talvez você decida com mais facilidade. Então, de repente, você está com um paciente e você está com uma questão lá, sei lá, de internação. Ah, meu Deus, esse paciente, ele, na verdade, ele foi internado aqui nesse hospital particular, mas ele não tem um plano de saúde, ele não tem recursos. E aí? Aí você vai lembrar assim, não, mas o alvo, né, do meu trabalho, o objetivo central é a saúde do ser humano. Então, quer dizer o seguinte, então quer dizer que essas questões econômicas, se vai dar bizil ou não, se vai ter que entrar na justiça para cobrar, se vai ficar sem pagar, ou Deus me livre e guarde, mas não é o ponto principal. O ponto principal é, enquanto este indivíduo estiver aqui precisando, né, do amparo médico em razão da sua saúde, eu terei que dar preferência, né, tratar da saúde dele, a despeito de quaisquer outros problemas que a gente tenha que tratar depois disso. Então, é só para ilustrar para vocês como é que o princípio ele funciona, né? Ele vai te direcionar, ó, não perde tempo com isso não, que isso é bobagem, que o principal aqui é a saúde do ser humano, né? Para exercer a medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa. É por isso que muitos médicos, então, eles estão lá no trabalho deles, pensam assim, gente, isso aqui não tá prestando, não está prestando. Minhas condições de trabalho não são boas, minha remuneração não é boa, como é que eu faço tudo isso que eu tenho que fazer, como é que eu vivencio essa realidade, como é que eu salvo vidas diante dessas condições? Eu estou num hospital que não tem leito para todo mundo, que não tem medicação, que não tem, enfim, instrumentos, não tem exames. E aí, qual que é o limite disso? E qual que é a atitude, né, desse médico? Então, ele deve exercer o trabalho dele, primeiro, focando na saúde, mas buscando um respaldo mínimo que vá dar essas condições, né, de trabalho e essa remuneração justa. Só que é um princípio, mas são princípios que, como todos os outros princípios do direito, a gente está sempre colocando na balancinha. De forma que eu tenho o princípio das boas condições, sim, né, de uma estrutura digna, decente, sim, de uma boa remuneração, sim, mas eu estou aqui discutindo isso, aparece alguém morrendo, e o que eu faço, gente? Eu paro de discutir isso, porque o primeiro princípio é o da vida da pessoa, dar atenção à saúde do ser humano. Então, mesmo lá, num trabalho em que você começa a perceber que você não tem toda essa dignidade, você ainda assim, enquanto estiver compromissado ali, esse é o espírito do princípio, né? Você pensa assim, bom, mas eu estou aqui, então, mesmo sem condições, eu farei o meu melhor. Mas o que esse princípio está dizendo é o seguinte, não se conforme com essa falta de condição. Saiu aquele paciente ali, vá reivindicar. E na prática a gente vai ver que o certo seria você estar sempre notificando o conselho, se fosse uma instituição particular, né, os responsáveis por ela, ou no caso do serviço público, se for municipal, o prefeito, o secretário de saúde, se for estadual, o governador, o secretário, se for federal, o presidente, o ministro da saúde, vocês entenderam? Então, o papel do médico aqui a gente vai ver que é agir em prol da busca do melhor trabalho que ele possa, das condições para o melhor trabalho, né? Para que ele, então, possa oferecer o melhor para cada indivíduo. Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão. Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar melhor do progresso científico em benefício do paciente e da sociedade. E a gente vê que os médicos estão sempre realmente buscando se atualizar, né? E estão acompanhando aí, dentro de cada especialidade que escolhe, essa reciclagem. Isso é muito importante, tá?
Então, a gente vai ver ao longo do curso que esses princípios eles vão trazer reflexões de ordem prática, né? Então, às vezes, você tem um médico que está num plantão e que precisa agir, não tem outro médico, e ele nem está atuando na especialidade dele, mas como médico ali naquele momento, ele tem que atuar de forma generalista mesmo, né? E às vezes ele não buscou um super aperfeiçoamento de um assunto que ele estava ali, né? Que ele se deparou com aquela situação. Então, tudo isso, gente, é sopesado de acordo com as circunstâncias e com as realidades que são vivenciadas, viu? Bom, compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos, usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente e da sociedade, e o médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício, mesmo depois da morte. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativas contra a sua dignidade e integridade. Então, o médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando essa recusa possa trazer danos à saúde do paciente. Como nós vamos ver isso aqui em formato de norma, né, desdobrando esse princípio, eu estou juntando aqui um monte de princípio para a gente fazer um comentário geral, tá? O médico não pode, em nenhuma circunstância, sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção do seu trabalho. Vamos fazer aqui um comentáriozinho especial aqui do 6 e do 7, que é sobre o seguinte, né? Na ética médica, são muitas questões que surgem, né? Uma vez me disseram, você colocou na sua carteira da OAB que você é doadora, tira isso daí. Quem me disse isso foi um médico. Aí eu falei, por quê? Porque se um dia você estiver socorrida numa emergência e souberem que você é uma doadora declarada no seu documento, pode ser que você seja vítima de algumas quadrilhas que existem por aí na questão do transplante de órgãos. Horrorizada. Mas eu até segui o conselho, mas isso traz uma realidade que você nunca deseja ou acredite que possa existir, né, envolvendo talvez e possivelmente médicos e tantas outras pessoas aí, né, da área da saúde que possam estar envolvidos com isso. Estou só exemplificando para vocês, né? Então, é preciso, né, ter a ética, ela tem que estar embutida no caráter da pessoa. A verdade é essa, né, gente? Senão ela vai fazer coisa errada mesmo. Bom, em relação à liberdade profissional, está muito exaltado nesse momento, né? Neste momento aí de gravação da aula, a gente está vivenciando a situação de pandemia, a gente tem visto aí os médicos serem questionados constantemente sobre as suas crenças, porque você vai falar assim, mas crença na ciência, professora, numa matéria científica? Sim, porque enquanto a ciência não estiver absolutamente demonstrada e firmada, nós estamos lidando com hipóteses, e hipóteses, embora a gente consiga convertê-las em ciência, em exploração científica, na verdade, elas são crenças. Eu creio que esse tratamento traga um resultado. Vamos experimentar, vamos verificar, vamos pesquisar, né? Então, enquanto a gente não tem o resultado, na verdade, outra coisa, você tem posições diferentes, né? É ciência, mas não é uma ciência exata. Então, você diz, mas eu confio nisso, o outro diz, eu confio naquilo. Liberdade profissional. Eles só não podem confiar e respaldar aquilo que expressamente não é conveniente, é contraindicado, né? É proibido isso, não. Mas, dentro do que a ciência contempla, os médicos têm a sua liberdade, inclusive, de escolher a quem atende, desde que não seja uma situação de emergência. A medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio, né? Embora, obviamente, tenha que haver remuneração, né, gente? O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiro com objetivo de lucro, finalidade política ou religiosa, e aí a gente vai bater novamente em questões muito atuais, né? Finalidade política, a gente tem visto aí a exposição excessiva e desnecessária de médicos por se posicionar a partir da sua liberdade profissional, enfrentando verdadeira inquisição absurda, né, por simples questões políticas. E vamos lá, né, gente? Quem é que
se fosse chamado, né, para aconselhar uma determinada autoridade, não usaria da sua expertise para fazer isso, né? Então, hoje o que nós temos aí é que, na verdade, a gente entende um ministro que queira dizer não fui eu que disse isso. Ok, não foi você quem disse isso, quer dizer que você, no seu papel de ministro, não agiu assim. Agora, você fazer uma inquisição para descobrir quem foi que disse assado, né? E, então, a responsabilidade, se o presidente não ouve o ministro e ouve a avó dele, filho, põe um casaquinho, vai lá. E ele fala, gente, só põe um casaquinho que ninguém vai pegar um resfriado. E aí ele fala isso, que a avó dele falou, a gente não tem que fazer uma inquisição e crucificar a avó dele, vocês entenderam? Então, assim, a pessoa está na liberdade dela de dizer, cabe ao outro tomar decisões. A pessoa não estava fazendo política pública e não estava tomando decisões, porque ela não estava investida em cargo público. O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei. Nós vamos estudar isso profundamente. O médico empenhar-se-á pela melhor adequação do trabalho ao ser humano, e pela eliminação e pelo controle dos riscos à saúde inerentes às atividades laborais. Nós temos hoje implementada já a medicina do trabalho, né, que vai oferecer toda essa estrutura. O médico comunicará às autoridades competentes quaisquer formas de deterioração do ecossistema prejudiciais à saúde e à vida. Em muitos momentos, o médico vai funcionar como esse sujeito, né, com uma responsabilidade extra na sociedade, de estar atuando, seja nessa esfera aqui, né, do meio ambiente, seja na proteção das pessoas individualmente relacionadas a crime. É uma função com muitas responsabilidades, é uma atividade com muitas responsabilidades. O médico será solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja por remuneração digna e justa, seja por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético profissional da medicina e seu aprimoramento técnico-científico. Então, veja bem, se o médico ele não está com vontade de levantar bandeira, de marchar em busca de direitos e de conscientizações, ok. Então, é mais ou menos dizer assim, o médico será solidário, você não precisa de estar lá lutando com o seu colega, mas também não atrapalhe. Né? A gente tem visto também muitos médicos aí se posicionando radicalmente contra os colegas de forma desnecessária, quando muitas vezes isso, na verdade, não vai trazer nenhum benefício, não só para os próprios médicos, como também para a sociedade. Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou instituição pública ou privada limitará a escolha pelo médico dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente. Então, é a liberdade profissional, a menos que a escolha do médico não seja boa. As relações do médico com os demais profissionais devem basear-se no respeito mútuo, na liberdade e na independência de cada um, buscando sempre o interesse e o bem-estar do paciente. O médico terá, para com os colegas, respeito, consideração e solidariedade, sem se eximir dos atos que contrariam os postulados éticos. Sou seu amigo, mas também não vou fazer coisa errada por sua causa. É só, né, no limite do respeito profissional pelo colega, mas nunca admitindo o que não é ético. O médico se responsabilizará em caráter pessoal e nunca presumido pelos seus atos profissionais, resultantes da relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência. Portanto, eu me responsabilizo por aquilo que eu pego, faço, assino em razão daquilo que me foi contratado ou daquilo que me está imposto, né? Eu não me responsabilizo pela maneira irresponsável de outros utilizarem as informações que eu passo para eles. A natureza personalíssima da atuação profissional do médico não caracteriza a relação de consumo. E aí nós vamos ver isso também em momento apropriado, que embora o Código de Ética tenha deixado isso declarado expressamente, a verdade é que, vamos falar depois um pouquinho do Código de Defesa do Consumidor quando for oportuno, não é assim que vem sido considerado, vamos dizer, na própria justiça, quando a gente vai analisar o caso concreto, principalmente quando estamos falando de reparação civil, tá? Então, sim, hoje tem sido considerado na relação de consumo. Não deveria, na minha forma de ver, mas é. No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos,
desde que adequados ao caso cientificamente reconhecidos. Então, a gente tem que, o paciente tem que entender que é o médico quem toma a decisão final. Fala, olha, doutor, eu não quero ser transfundido. Ok. Use outro tratamento. Ok. Até uso, até respeito. Mas a grande questão desses detalhes é que todas as vezes que o médico estiver lidando com uma emergência, e aí a emergência é porque o próximo passo, se eu não fizer isso, então a pessoa morre possivelmente, aí a responsabilidade dele, o compromisso dele, estão atrelados ao dever de salvar a vida. Tanto assim que nós temos o artigo 146 do Código Penal, crime de constrangimento ilegal, que vai criar uma exceção dizendo que quando o médico estiver no atendimento de emergência, as decisões que ele tomar para salvar a vida daquele paciente não são considerados constrangimento ilegal. Ou seja, é como dizer assim, na hora de salvar a sua vida, é o médico quem sabe. Então, isso aí se preserva. Mas a ética médica tem, sim, evoluído muito nesse sentido de que quem tem, ou melhor, o paciente hoje ele tem uma atuação muito ativa e autônoma dentro da escolha do seu tratamento. Quando envolvido na produção de conhecimento científico, o médico agirá com isenção, independência, veracidade e honestidade, com vista ao maior benefício para os pacientes e para a sociedade. Sempre que participar de pesquisas envolvendo seres humanos ou qualquer animal, o médico respeitará as normas éticas nacionais, bem como protegerá a vulnerabilidade dos sujeitos da pesquisa. Na aplicação dos conhecimentos criados pelas novas tecnologias, e a gente está vivendo isso demais, né? Considerando suas repercussões tanto nas gerações presentes quanto nas futuras, o médico zelará para que as pessoas não sejam discriminadas por nenhuma razão vinculada à herança genética, protegendo-as em sua dignidade, identidade e integridade. E para isso nós já temos, inclusive, em favor do paciente, um extenso, verdadeiro fundamento, pilar principal da ética médica, a questão do sigilo médico. E, para finalizar aqui, os 26 princípios, né, o 26º princípio, a medicina será exercida com a utilização dos meios técnicos e científicos disponíveis que visem os melhores resultados. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Os médicos não são obrigados, né, a fazer uso somente dos meios técnicos e científicos disponíveis, dos mais avançados, mas, por outro lado, como já vimos, não deve nunca admitir sucateamento da sua profissão, né? Ele só deve, ele acaba aceitando muitas condições, porque ele realmente tem o dever de priorizar o ser humano e o atendimento dessa pessoa, ainda que ele não possa fazer nada. Eu costumo até dizer, às vezes, não dá para fazer mais nada por um paciente, seja porque a situação dele não permite, ou seja porque aquele médico não tem estrutura nenhuma. Mas nem que seja segurar a mão e ficar ali do lado, as pessoas querem muito um médico, né, para serem atendidas e se sentirem confortadas e seguras. Então, nós vamos agora para a nossa terceira aula, já vamos falar, né, da parte aí dos deveres dos médicos, ok? Então, ficamos aí e até mais, hein, gente?